Opa, bom? Passando aqui para avisar que eu ativei o Seja Membro para quem quiser ajudar o canal. Vamos pro vídeo que tá insano. Está chovendo e o prota está em uma casa aparentemente abandonada, perdido em seus pensamentos. Ele diz que é bom estar ali fora e que se passaram 7 anos. Diz que nem por um segundo ele esqueceu o que aconteceu. Se ele não pode se livrar do passado, nunca poderá seguir em frente. Diz que pode obter mais informações da seita Qingshen e da seita Enmei se ele for para Chengdu, que deve ser uma cidade ou região. Aparecem 3 pessoas fugindo da chuva. Um fala que felizmente encontraram um lugar para se abrigar. A mulher diz que estão encharcados e pergunta para os outros o que eles disseram para o grande mestre. O outro pergunta por que ela está perguntando a ele. Irritado, pergunta se é culpa dele eles terem se molhado. A mulher diz que eles ficaram assim porque ele se perdeu. O monge pergunta aos deuses todo-poderosos por que eles o fizeram passar por essas provações e porque, entre todos, ele tinha que acabar com aqueles 2. A mulher chama ele de monge estúpido e pergunta se ele se acha melhor que eles, chamando-o de monge de merda e perguntando se ele não está sendo arrogante demais. Ela diz que é irritante e percebe que já tinha alguém ali. Lá está o prota, toda uma diva, sentadinho. O monge fica surpreso por já ter alguém ali. A mulher diz que o prota é bonito e que não imaginou que encontraria um homem tão belo nas montanhas. O cara fala que foi graças a ele ter encontrado o lugar e diz que ela já pode agradecê-lo. A mulher manda ele calar a boca. A mulher diz para eles se apresentarem, já que se encontraram no mesmo lugar. Ela diz que seu nome é o prota responde seco que seu nome é Pivol. Ela fica toda apaixonada. O cara fala que ela fica assim toda vez que vê um homem bonito. O cara se apresenta e o monge também. A mulher pergunta para onde o prota está indo. O prota fala que é para Chengdu. Ela diz que eles também estão indo para lá e pergunta se seria legal se eles pudessem ir todos juntos, dizendo para viajarem juntos agora. O prota olha para eles e, em seus pensamentos, fala que aquele grupo é bastante único, mas são todos artistas marciais prontos para atacar se necessário. Ele se pergunta se a mulher é a líder, mas ele acha que ela não parece muito com uma líder. Depois de pensar, ele aceita e ainda em seus pensamentos, pensa que eles devem estar unidos por um objetivo maior e se pergunta o que será. Eles chegam onde estão os barcos. O cara fala que eles têm sorte porque o barco já estava perto de sair. A mulher embarca reclamando que barcos de transporte são desconfortáveis. O cara diz que ela fala demais. Ela pergunta de novo por que o prota está indo para Chengdu. O prota fala que vai encontrar algumas pessoas lá. Ela pergunta se são amigos. O prota responde que são devedores. Ela pergunta se ele deve algo para alguém. Ele responde que não, são eles que lhe devem. Então, o prota pergunta por que eles estão indo para Chengdu. A mulher diz que vão fazer negócios. O prota questiona o fato de eles não terem mercadorias. Ela responde que não é como se coisas materiais fossem a única coisa que podem ser vendidas. O cara pergunta onde está o monge budista que viaja com ele. O prota responde que não tem nenhum. O cara fica surpreso e o prota pergunta qual é o problema. O cara fica desconfiado. O prota fica curtindo uma brisa do mar. O barco está fazendo drift. A mulher se aproxima do prota e pergunta o que ele está olhando. Ele responde que não está olhando para nada em particular. Ela diz que olhando de perto, o prota passa uma sensação sentimental. O prota responde que se ela só veio para jogar conversa fora, pode sair. Ela fala que ele é frio e sente que ele está brincando com seu coração. O monge pergunta se podem realmente deixar os 2 sozinhos. O cara pergunta se ele acha que ela seria enfeitiçada por um único cara e diz que todas as ações dela são calculadas, que ela sabe se fazer de fofa mesmo sendo uma aranha venenosa. O cara fala para o monge que o prota é suspeito, que ele é do tipo calado, então ela tem que dar duro. Um barco se aproxima, são piratas. O dono do barco manda todos pegarem as armas. Os caras ficam apavorados. O cara chega no dono do barco e fala que a situação é perigosa e pergunta se eles querem ajuda. O dono pergunta quem são eles. Eles dizem que não importa quem são, mas sim o que eles podem fazer. Então, o monge vai para cima dos piratas, entra no barco batendo nos piratas. Eles ficam assustados e vão para cima do monge. O monge se defende. O dono e os funcionários do barco ficam fascinados. Então, o cara fala que eles cobram 500 nians de prata pelo serviço. O monge pega seu cajado e bate no chão, alguns saem voando. O monge se prepara e sai atacando geral, dá conta de todo mundo, só sobra um. O monge aparece em frente a ele e o cara se mija de medo literalmente. O monge volta para o barco e fala que na próxima vez é para mandar a mulher. O cara pergunta se ele acha que ela vai obedecer a ele e teria sorte se ela não o chegasse. O cara pergunta aonde ela está. O monge fala que ela está bem ali. Ela está lá toda melosa, perguntando se ele quer onde ficar e fala para ele ir com eles. O prota fala que está bem sozinho. Ela toda derretida diz que seu olhar frio é tão legal. O cara fica em choque vendo ela e se pergunta se o prota vai cair na encenação dela. Em seus pensamentos diz que uma pessoa normal ficaria aterrorizada naquela situação, mas o prota não é alguém comum. Ele diz que ter aqueles olhos significa que já passou por muitas merdas.
Ela fica irritada e o prota não entende. Ela diz que não está aguentando ser rejeitada mesmo sendo uma bela mulher e sendo gentil com ele. O prota responde que não gosta de rosas venenosas, não importa o quão belas elas sejam. Sabe o meu mano cobrinha? Aí vemos a verdadeira face dela. Ela com um sorriso no rosto pergunta se ele realmente acha ela bonita. O prota fica lá olhando para ela, e em seus pensamentos diz que eles só vendem sua força por dinheiro, apenas se envolvem para mostrar que são fortes e serem reconhecidos, e se pergunta se Chengdu está passando por conflitos para precisar desse tipo de forças. Se pergunta se a Seita e Mei Qingshen iriam tolerar conflitos em Chengdu, e se questiona se as coisas lá não estão em bom estado. Mostra uma parte do passado, quando o prota estava sendo arrastado pelo ancião. Ele fala para Kaolha que é melhor ela estar preparada se não quiser ser punida pelo que fez com ele. O prota dá uma risadinha marota. Eles saem do barco. O cara fala que eles vão chegar em Chengdu amanhã de manhã e pergunta o que o prota vai fazer. O prota responde que passará o dia ali. A mulher fala que é uma pena eles não poderem ir juntos. O prota fala que tem coisas a fazer ali e diz que fala com eles quando chegar em Chengdu. A mulher pergunta se ele não pode dizer o que vai fazer. Ele responde que não é eles partem. O prota sai andando e entra em uma estalagem. Quando ele entra, geral fica olhando para ele. Tem um cara que até morde o lábio, kkkkkk. O prota, todo uma diva, vai desfilando até sua mesa e geral fica surpreso. O prota se sente e vem o dono ou um empregado da estalagem, pergunta se ele está procurando hospedagem ou comida. O prota fala que precisa de ambos e pede para começar com a comida. Mostra como geral está vendo o prota, uma verdadeira diva. Um figurante pergunta quem será aquela mulher que trabalha para conseguir sustento por meio de trabalhos com o corpo, toda gostosa ali, e se pergunta se realmente é um cara. Outro se pergunta se não é uma garota vestida de homem. O cara serve o prato, bem gente boa. Quando o prota ia comer, o retardado bate na mesa dele e pergunta se ele é homem. O cara se apresenta e diz que é chefe de uma companhia de escolta. O prota pergunta, e daí? O cara fala que está fazendo uma aposta com os colegas e se ele for uma garota vestida de homem, ele vai ganhar 2 nias. O prota responde que sente muito e que ele vai perder 2 nias. O cara pergunta se ele é homem então. O prota pergunta se ele não consegue perceber. O cara fala que não tem certeza. Os figurantes falam para ele tirar a roupa do prota para terem certeza. Outro diz que paga a bebida. O cara ia partir para cima do prota e o prota lança um hashi que ele estava comendo no olho do figurante. O figurante fica lá gritando de dor, geral fica assustado. Em seus pensamentos, ele fala que o prota apunhalou alguém no olho sem pensar 2 vezes e chama o prota de maluco. O prota fala que se os olhos dele não podem dizer o que está na frente dele, é melhor ele ficar sem eles, e pede para ele deixar tirar o outro. O prota vai andando em direção a ele e se aproxima rapidamente e enfia no outro olho também. O cara fica gritando em agonia. Os outros figurantes vão para cima do prota. O prota pega vários hashis e sai metendo hashi em geral sem dó, na testa, no olho, na cabeça. Eles, no chão, ficam se lamentando, agonizando de dor. O prota diz que eles devem se responsabilizar pelo que eles fazem e chama eles de meninos. Mostra os 3 chegando na cidade. O cara fala que o clima está ameaçador ali e que metade das pessoas na rua estão armadas. A mulher fala alegre que isso é bom para os negócios. O monge diz que a desgraça alheia é a felicidade deles e se pergunta onde poderia encontrar tamanha tragédia. A mulher diz que ele não pode falar essas coisas mesmo com ninguém ouvindo. O monge pergunta por quê e a mulher pergunta quem é o mais forte entre eles. O monge fala que acredita ser o cara. O cara fala para eles pararem de falar merda e irem logo. Ela fica surpresa, sai correndo e bate em alguém. Esse era o mestre do grupo das nuvens negras, que é um mestre a quem eles se referiam. Ele diz que é bom vê-los depois de tanto tempo. O cara diz que eles tiraram tanto tempo para descansar que estava ficando sem dinheiro. O líder pergunta por que eles foram ali. O cara fica relutante em dizer e pergunta se ele tem certeza que quer falar disso. O líder pergunta o porquê e se ele tem vergonha e fala para ele ir embora então. O cara fala que só estava brincando e pergunta se ele achava mesmo que ele iria. Eles conversam um pouco e a mulher pergunta se tudo aquilo está acontecendo por causa da seita em Mei Qingshen. O cara diz que já é de conhecimento de todos que as seitas estão lutando entre si há 7 anos. O líder diz que ele está certo. Ele diz que não sabe o motivo, mas nesses últimos anos tem ocorrido vários conflitos estratégicos e lutas armadas entre eles. Por serem as 2 seitas mais poderosas de Szechuan, isso acabou dividindo todo o continente de Jianghu e ele acredita que o próximo confronto vai ser imenso. A mulher pergunta por que eles estão lutando. O cara chama ela de vice-mestra e diz que o motivo não é importante. Ele diz que o importante é que, por causa disso, ele finalmente vai poder realizar seu sonho. O prota desce as escadas pleno. O dono da estalagem congela e, em seus pensamentos, diz que não poderia imaginar que o prota esconderia uma personalidade tão cruel por trás de uma aparência gentil, e pede para eles o ignorar. O prota aparece na frente dele e o chama. Ele responde assustado. O prota pergunta quem é a pessoa com maior conhecimento sobre os problemas internos de Szechuan. O cara aparentemente não entende. O prota fala que é a luta entre as seitas.
O cara diz que para isso ele pode ir na rua das oficinas. Ele dá as instruções para chegar lá e diz que ela é como uma pequena seita criada por artesãos de Szechwan há muito tempo. Diz que eles estiveram fazendo negócios com toda Szechwan por muito tempo. E se ele comprar uma arma, os caras vão responder as perguntas de boa. O prota chega lá e vê um cara forjando e, em seus pensamentos, diz que é estranho e diz que o som está diferente. Chega um cara gritando e dando uma voadora na cabeça do outro. Pergunta o que o outro cara estava fazendo e pergunta quem deixou ele segurar o martelo. Diz que já disse para ele nunca mais segurar o martelo naquela oficina e manda ele ir entregar os recados. O cara fica puto, o outro cara pergunta por que está encarando ele. Quando o cara estava saindo puto, o outro diz que ele vai ser banido por um tempo e que prefere ele mesmo fazer do que pedir para ele. Ele finalmente percebe o prota ali e pergunta o que ele está procurando. O prota pergunta o que o garoto fez. O cara fala que o garoto é descendente da seita Tang e diz que ele continua indo ali para poder segurar o martelo. O prota pergunta se ele não pode segurar o martelo só por causa disso. O cara pergunta se o prota é novo em Szechwan. O prota pergunta por que dá pergunta. O cara diz que a seita Tang foi destruída porque eles se uniram com usuários de artes demoníacas no passado. Por isso, seu líder foi selado e depois disso a seita foi desaparecendo até não existir mais nada. Fala que para as pessoas de Szechwan, a seita Tang consiste em pessoas que traíram a região de Jianghu. Por isso, nenhum dos artesãos quer passar os segredos para eles, porque tem medo que a história se repita. Então o prota diz que os descendentes estão pagando pelos erros de seus ancestrais. O cara diz que quem mandou eles se aliarem com artes demoníacas e que eles pediram por isso. O cara pergunta o que o prota estava procurando ali e ele fala que uma espada. O cara manda o prota segui-lo para ele mostrar. O prota diz que ele parece receber vastas encomendas. Ele diz que, desde que a luta entre a seita e Mei Qingshen ficou séria, o número de encomendas dobrou. Ele diz que o clima em Szechwan piorou bastante, mas eles estão prosperando e diz que, nesse momento, os artesãos de todas as oficinas estão trabalhando em armas encomendadas. Aparece o cara de antes sendo espancado e uns figurantes falando merda para ele. Um pergunta como ele ousa segurar o martelo que nem eles conseguem. O cara está muito puto, do nada uma adaga vai escorregando até ele. O prota que jogou a adaga, ele diz que humanos conseguem ser piores até mesmo que bestas e diz que, depois de menosprezado, ele vai apanhar até a morte e diz que se ele ficar acostumado, será um cachorro inútil pelo resto da vida. O prota pergunta como ele quer viver, o cara olha para o prota. Um figurante pergunta quem o prota é e fala para parar de falar merda e sumir dali. Diz que ele está se intrometendo nos assuntos deles. O prota pergunta como o cara vai viver. Ele olha para o prota. O figurante continua falando com o prota e pergunta se está ignorando o que ele disse. O cara voa no pescoço do figurante, que fica lá, desesperado. O cara coloca a ponta da adaga perto do olho do figurante. Os outros figurantes dizem que ele ficou maluco e que ele está agindo como se fosse um tipo de besta. Ele morde ainda mais fundo o pescoço do figurante, que desmaia. O cara fala que eles estavam tratando ele igual a uma besta e que ele só está agindo como uma. Os figurantes perguntam se ele acha que vai se safar disso. O cara diz para fazerem o que quiserem e que cansou de apanhar sem motivo e fala para eles se lembrarem que se qualquer um deles encostar nele mais uma vez, ele arrancará o pescoço deles. Os caras saem carregando o outro e falando que ele vai pagar por isso. O cara fica lá em pé, mas cai. O prota segura ele e ajuda ele a andar, colocando sentado. Ele olha ao redor e fala que é uma casa legal. O cara pergunta se ele está zoando. O prota diz que para ele aquele lugar parecia um palácio e que ele costumava viver em um lugar cheio de cobras. O cara diz que ele é um bom mentiroso e pergunta se o prota está mentindo para fazê-lo se sentir melhor. O prota diz que precisa ir para outro lugar. O cara pergunta para onde o prota está indo. O prota pergunta se ele está interessado no que ele tem a fazer. O cara responde perguntando se o prota não estava interessado nele lá atrás. O prota responde que acha que sim. O prota fala que há pessoas que estão em dívida com ele por explorá-lo, abandoná-lo e tentar caçá-lo. O cara pergunta se ele está atrás de vingança e pergunta quem são seus alvos. O prota fecha a cara e fala que as seitas e Mei Qingshen e quaisquer outras seitas que as apoiem. O cara fica surpreso e pergunta se ele ficou maluco, perguntando se ele vai lutar contra todas as forças de Szechwan sozinho. O prota fala que talvez esteja mesmo louco e fala para ele devolver a adaga, dizendo que a comprou porque vai precisar no futuro. O cara chama a adaga de pedaço de lixo. O prota diz que ele pagou um yang de prata. O cara coloca a mão debaixo da cama e fala que se ele usar aquilo para tentar alcançar sua vingança, só será morto na mesma hora. Ele joga um objeto para o prota pegar e são outras adagas. O prota pega e diz que a lâmina, equilíbrio, força, tudo é perfeito. Pergunta se ele fez sozinho e que deve ter sido difícil. O cara responde que não foi difícil, que ele teve bastante tempo para fazê-las em segredo. O prota pergunta se ele ficará bem dando algo assim. O cara pergunta se ele não ia se vingar da seita em Mei Qingshen e diz que por causa delas que a seita dele acabou assim.
Diz que não é como se eles fossem bonzinhos, mas ele não pode perdoá-los por fazer sua seita sucumbir. E diz que o prota é a primeira pessoa que não disse para ele simplesmente ser paciente. O prota dá um sorriso e pega as adagas. Vemos que são 8 adagas e ele as coloca nos fios e fica testando-as. Em seus pensamentos, o cara fala que é quase como se as adagas estivessem se movendo sozinhas. O prota diz que vai chamá-las de lâminas fantasmas. O cara, em seus pensamentos, diz que as lâminas foram feitas para ele. O prota diz seu nome e que sempre que ele ouvir esse nome, é para ele se lembrar das lâminas fantasmas. O cara, feliz, diz que vai rezar para que o nome dele fique famoso por todas Zeshvan. Aparece uma mulher agradecendo os gados por atenderem o chamado dela, e os gados estão todos babando por ela. Ela diz que seu negócio não está bom por causa da seita King Shen e agradece por toda a ajuda deles. Eles ficam lá puxando o saco dela. Ela está colocando todos que ela pode contra a seita King Shen. Ela deve ser afiliada à seita Imei, com certeza. Em seus pensamentos, ela diz que homens são sempre iguais, sempre tentando puxar o saco dela. Ela diz que, devido à movimentação da seita King Shen, foi ordenado que ela se reunisse com seu grupo, então ela provavelmente não estará ali na próxima reunião. Então, os caras perguntam se não deveriam se juntar à seita Imei. Então, era isso mesmo o objetivo dela, levar os gados para o lado da seita Imei. Em seus pensamentos, ela diz que aqueles homens ali apenas a seguem por sua aparência e diz que irá controlar todos que pensam que ela não passa de uma rosa fofa, até o dia em que ela se tornará a chefe da seita Imei e comandante da fortaleza de Zeshvan. Eles descem as escadas, um figurante tenta puxar assunto com ela, mas ela percebe algo mais interessante. É o brabo mano cobrinha que estava filando uma boia. Esses foram mais alguns capítulos. Se gostou, deixa o like e comente para a parte 8. Não se esqueça de se inscrever para me ajudar na meta de 10k, valeu!